Olá amigo ou amigo, é bom estar contigo mais uma vez para juntos estudarmos as lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal de YouTube ou página de Facebook 2 Minutos com Ele. Eu convido-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos os links destes meios de divulgação da Palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma que os teus amigos vão agradecer. Estamos na 11ª lição deste estudo sobre o livro de Isaías. E hoje o nosso tema é, como eu dizia a semana passada, um amor ativo, um amor prático. A semana passada nós terminámos com a história de um abastado chinês que foi viver para o meio dos seus irmãos nas minas da África do Sul para lhes levar a salvação, vivendo ele aquilo que ele tinha aprendido com o exemplo máximo de entrega que foi Jesus. Esta semana nós começamos com uma outra história. A história de um casal judeu nos Estados Unidos que era perseguido pelo Ku Klux Klan, mas que começou a ter uma atenção para com um determinado membro e isso modificou a sua vida. O texto base da nossa lição vem no capítulo 58 de Isaías e no verso 10 e diz-nos assim: Se repartires o teu pão com o esfomeado e matares a fome ao pobre, então na escuridão em que vives brilhará a luz. A tua obscuridade transformar-se-á em meio-dia. É sem dúvida nenhuma um pensamento inspirador. A lição foca 3 aspectos importantes na nossa vivência cristã. Todos eles interrelacionados. O primeiro é procurar compreender um amor que quase ninguém consegue compreender, mas que, ao começar a ser compreendido, leva ao segundo aspecto, que é uma obediência que transforma a vida de quem começa a compreender, passando essa pessoa a viver então o verdadeiro amor. Entramos assim no terceiro aspecto, que é não fazer diferenciação de pessoas, termos como objetivo o bem-estar de todos aqueles que estão à nossa volta. O primeiro aspecto começa com o texto que vem no verso 9 do capítulo 55 de Isaías e que diz assim: Quanto o céu está acima da terra, os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos e os meus planos acima dos vossos planos. Uma diferença brutal entre nós e o próprio Deus, entre a nossa maneira de pensar e a maneira de pensar de Deus. Para a maioria das pessoas é impossível compreender o sacrifício de Jesus. Deixar o céu onde tinha tudo o que era bom para vir viver nesta terra, junto dos seres humanos ingratos e maus, ser desprezado e acabar por ser crucificado por aqueles que ele amava. Quando nós olhamos para os versos 8 e 9 deste capítulo, podes lê-los em tua casa, vemos que poucos conseguem compreender o amor de Deus. Com frequência os nossos pensamentos são afetados pela amargura e pela indiferença, mas os planos de Deus são ricos em misericórdia e graça perdoadora. Por outro lado, o ser humano pensa apenas no tempo presente ou no curto espaço de tempo que é a sua vida, enquanto Deus pensa em nós pela eternidade. O ser humano pensa egoisticamente em si próprio, mas Deus pensa em todas as criaturas saídas de suas mãos e ainda o ser humano pensa naquilo que pode obter de Deus, ao passo que Deus pensa naquilo que pode dar a cada ser humano. Poucos de nós conseguimos compreender esse amor. Mas quando vamos a Deus e fazemos o que dizem os versos 6 e 7, talvez nós possamos começar a compreender o que acontece quando buscamos e pedimos a sua ajuda. Vejamos o verso 6 e 7 do capítulo 55. Procurem o Senhor uma vez que o podem encontrar. Invoquem-no uma vez que está perto de vós. Que o ímpio deixe as suas maldades e o homem mau os seus planos desonestos. Que voltem para o Senhor, pois tem piedade deles. Voltem para o nosso Deus, pois Ele perdoa generosamente. Procurem o Senhor, diz o profeta. Ao procurarem, as coisas vão acontecer nas vossas vidas. Esta atitude leva-nos a fazer o que vem no verso 1 deste mesmo capítulo 55, onde o profeta diz: Atenção! Todos quanto têm sede, venham beber desta água. Mesmo se não tiverem dinheiro, venham comprar trigo para comer sem ter de pagar. Levem vinho e leite, que é de graça. Tudo
tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar é de graça. É quando vamos a esta fonte de amor e bebemos dela que a transformação começa na nossa vida. Ao bebermos dessa água, ao compreendermos esse amor, nós passamos a ter o desejo de obedecer à vontade de Deus. Não apenas ao que nos interessa, mas a toda a vontade de Deus. Quando eu falo na vontade de Deus, falo em obedecer a tudo aquilo que vem nas Sagradas Escrituras. Nomeadamente, os 10 mandamentos, que envolvem toda a nossa relação para com Deus, bem como a nossa relação para com o nosso próximo. A primeira parte da lei é a nossa relação para com Deus, os últimos 6 mandamentos, a nossa relação para com o nosso próximo. Essa relação para com o próximo não são apenas aquelas palavras ou aquelas curtas frases que vêm na segunda parte dos mandamentos, mas vão muito mais além. Como Jesus dizia, o mandamento diz, mas eu digo, e ele acrescentava outros aspectos que muitas vezes as pessoas não conseguiam enxergar naquele mandamento. Tudo quanto Deus pede ou ordena na sua palavra é a pensar no próprio ser humano, a pensar em mim e a pensar em ti. As nossas fragilidades, as nossas necessidades. E quando nós vamos ao 4º mandamento, ele é revelador de tudo isso. Nos versos 13 e 14 do capítulo 58, nós encontramos Isaías a trazer-nos uma mensagem especial da parte de Deus relacionada com o 4º mandamento. Ele diz: se evitares trabalhar ao sábado, não te ocupando dos teus negócios no meu santo dia, se chamares ao sábado a tua delícia, consagrando-o à glória do Senhor, se o honrares, abstendo-te de viagens e de negociares o que te interessa com muito palavreado, então encontrarás no Senhor as tuas delícias. Farei com que caminhes em triunfo sobre as alturas da terra e te alimentes na herança de Jacó, teu antepassado. Fui eu, Senhor, que o prometi. O texto bíblico fala por si. O que temos aqui é uma promessa de benefícios dados por Deus ao ser humano quando este obedece à sua vontade, quando este obedece ao 4º mandamento da lei de Deus. Nada disso tem de ser comprado. Tudo é de graça. Tudo são benefícios dados por Deus ao ser humano. Todo este aspecto da salvação pela graça está demonstrado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O pecador tem apenas de aceitar o sacrifício que Jesus fez por ele. E isso tem de se tornar visível na sua vida por aceitar a vontade de Deus. Não basta eu dizer que aceito o sacrifício de Jesus, eu também tenho de aceitar a sua vontade para a minha vida. E isso torna-se um amor ativo. O amor que ele teve por mim é transmitido por mim então às outras pessoas. Nada é feito por obrigação, mas sim sabendo que somos os primeiros beneficiados em assim proceder. Deste modo, somos impulsionados a levar aos outros os benefícios que recebemos. Ter compreendido o amor de Deus por nós e, ao vivê-los, incluímos aqueles com quem nos relacionamos. Não basta dizer que amamos usando palavras. Esse amor tem de se tornar ativo e vivo na nossa vida. Sabes, os judeus eram famosos pelos seus jejuns. Alguns faziam então questão de demonstrar através de uma cara de sofrimento por estarem há muito tempo sem comer. O jejum era e é sem dúvida nenhuma importante, pois quando a pessoa se abstém de alimento ou de certas atividades, ela pode dedicar esse tempo a fazer outra coisa, quer para si próprio, como orar, meditar, ou então em favor dos outros. O que acontecia muitas vezes com estas pessoas era que elas não faziam o jejum com esse objetivo, mas sim para mostrar publicamente que eram alguém piedosos. Vejam o que diz o verso 5 do capítulo 58 a respeito desse tipo de jejum. Será esse o jejum que agrada ao Senhor? Será assim que o homem se mortifica verdadeiramente? Curvar a cabeça como um junco, vestir-se de luto e deitar-se sobre o pó? É para isso que proclamais o jejum como um dia agradável ao Senhor? Mas o Senhor, através do profeta, não apenas repreende aquelas pessoas. Ele dá também a receita do verdadeiro jejum, ou seja, do verdadeiro sacrifício que nós podemos fazer. Se calhar,
privando-nos de certas coisas a favor das outras pessoas. Vê aquilo que diz os versos 6 e 7 do capítulo 58. O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar a liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o pão com os esfomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir os que vires sem roupa e não voltar as costas ao teu irmão. Sim, amigo, o verdadeiro jejum é abdicarmos de certas coisas que nos dão prazer para as podermos levar às outras pessoas também. Sejam recursos, seja tempo, seja alimento. Estes dois capítulos que vimos, 58 e 55, não são apenas para os judeus contemporâneos de Isaías. São para mim, são para ti. E o mesmo apelo que é feito aos judeus de abandonarem aquilo que desagrada a Deus e passarem a fazer o que lhe agrada, é feito a cada um de nós. É feito a mim e a ti. Deus misericordiosamente perdoa-nos e quer que nós sejamos também perdoadores, porque ao sentirmos o seu perdão e nos tornarmos perdoadores, o verdadeiro amor, o amor que provém de Deus, brotará a favor dos que estão ao nosso redor, em casa, no trabalho, no trânsito, na rua, no supermercado, enfim, em todos os lugares. Aceita este amor e sem dúvida nenhuma que tu serás uma pessoa melhor e uma pessoa diferente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a interiorizar este teu grande amor por cada um de nós e a vivermos de acordo com a tua vontade, compreendendo a altura, a largura deste amor que nos abraça, que nos envolve e que faz com que nós sejamos pessoas mais amoráveis para com aqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos à nossa lição número 12, já chegando praticamente ao final do livro de Isaías, e a lição tem como título O Desejado de Todas as Nações. Iremos novamente falar sobre este Messias e sobre aquilo que ele tem preparado, aquilo que ele tem para dar, conforme a sua promessa de vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar para junto de mim. Encontramos-nos aqui novamente para a semana, para nós podermos ver mais uma lição deste livro do profeta Isaías. Um abraço e até lá.